bem-vindo, Lelê, seja bem-vindo, Lalá. Paz e bem pra você que veio participar. Paz e bem pra você que veio participar. Seja bem-vindo, Lelê, seja bem-vindo, Lalá. Seja bem-vindo, Lelê, seja bem-vindo, Lalá. Paz e bem pra você que veio participar. Paz e bem pra você que veio participar. Boa noite a você que está aí chegando. Boa noite a você que está entrando conosco nesse momento do Circo Bíblico, né? PNSP. Queria desejar uma boa noite, desejar que o nosso Senhor Jesus Cristo venha habitar na sua casa, no seu lar, com o seu Espírito, possa nos fortalecer para que façamos um bom estudo durante essa semana. Estudo que já começou ontem, né, com o nosso amigo Dionísio Luciano. Então é uma alegria muito grande. Estive assistindo ontem ao vivo com ele e me fortaleci bastante para que a gente possa dar continuidade a esse estudo que começa ontem, né, com o Dionísio Luciano. Hoje a gente está aqui junto, amanhã nós temos o Vicente. E na quinta-feira o Lineu e a Ana, e na sexta a Egídia. E lembrar você que está aqui conosco para a gente fazer esse círculo, né? Se você não conseguir participar ao vivo, né? Você que está vendo aí o nosso vídeo, também no Instagram, pode ir lá no YouTube e você vai lá verificar, né, que está lá para você todos os vídeos que foram gravados durante esse estudo que se iniciou já há alguns dias. Então tá lá para você. É só procurar também lá no YouTube Circo Bíblico PNSP, tá bom? O nosso abraço a você que já está começando, que o Senhor nos abençoe. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o nosso Senhor Jesus Cristo esteja no meio de nós, né, para esse estudo. Meus irmãos, lembrar que hoje nós vamos estudar, né, estamos estudando, né, a primeira carta de São Paulo a Timóteo, hoje no capítulo 4, né, dando sequência, dando prosseguimento, estamos aí no capítulo 4. Lembrando a você que esse estudo é do subsídio, né, que foi preparado pela equipe de coordenação dos círculos bíblicos da paróquia Nossa Senhora dos Prazeres de Calcaia. Então, é um estudo maravilhoso. Aí o pessoal da coordenação já está aí conosco também. Nosso abraço, seu Jerônimo, a Zulene, a Luísa, né, o Carlos e Laédia, todo o pessoal aí que faz parte da coordenação, a Z, né, o pessoal todo aí, né, não quero aqui lembrar todos, porque depois a gente vai falar sobre esse povo aí que dá maior apoio aí pra gente, tá sempre aí, né, nos bastidores, né, dando maior força, né, e também agradecer aí o Carlos, né, o Júnior, como nós conhecemos, da Carol, que também aí faz aí todo o processo para que a gente possa ter o Circo Bíblico lá no YouTube, tá bom? O nosso abraço a você que está aí conosco. Vamos lá, vamos continuando o nosso estudo, assim, né? Dando continuidade. Quero pedir a você para que você, junto comigo, peça ao Espírito Santo para que ele venha sobre nós, né? Para que ele venha participar conosco desse momento de oração. Desse momento de oração. Então, pedir aos nossos irmãos, né, que coloque lá, vai lá no nosso subsídio, para que a gente possa dar continuidade e já ir se preparando. Tanto a sua Bíblia já está aberta, eu tenho certeza, mas também no seu subsídio, né, lá na página 27, você que tem. Você que não tem, a gente vai aqui direcionando, tá certo? Esse nosso estudo. Então cantemos juntos pedindo a presença do Espírito Santo sobre cada um de nós. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis
com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Meus irmãos, antes de nós darmos início, à nossa oração, ao nosso estudo, vamos rezar juntos a oração para antes de ler a Sagrada Escritura. Ó nosso Mestre Jesus Cristo, que sois o caminho, a verdade e a vida, fazei-nos aprender a sublime ciência do vosso amor, segundo o Espírito de São Paulo e da Igreja. Enviai o vosso Espírito Santo, para que nos ensine e sugira o que vós pregastes. Ó Jesus Mestre, caminho, verdade e vida, tende piedade de nós. Ó Jesus Mestre, caminho, verdade e vida, tende piedade de nós. Ó Jesus Mestre, caminho, verdade e vida, tende piedade de nós. E eu queria convidá-lo, para que a gente cantasse esse refrãozinho, também, que está aí no nosso livrinho, lá na página 45, o número 9, que ele fala assim: vamos trabalhar na construção do reino de Deus pelos irmãos. Vamos trabalhar sem distinção pelo mundo na evangelização. Vamos trabalhar na construção do reino de Deus pelos irmãos. Vamos trabalhar sem distinção pelo mundo na evangelização. E queria convidar você também agora para que nós possamos assim relembrar alguns momentos importantes dessa semana, dessa semana que se iniciou. Lembrar aqui, a missa do domingo passado, lembrando São Pedro e São Paulo, duas colunas da nossa igreja. São Pedro, a pedra que Jesus colocou, como sendo o início da nossa igreja, e São Paulo, aquele que era perseguidor e passou a ser um apóstolo de Jesus. São Paulo, do qual nós estamos aqui estudando uma das suas cartas, Carta de São Paulo a Timóteo, ele que escreveu, trazendo aí alguns ensinamentos para nós, principalmente para a gente que quer assumir algum trabalho pastoral, para a gente que já tem um trabalho pastoral, para que a gente possa ter condições de fazer melhor o nosso trabalho. Então, é uma carta que nos ajuda muito, que nos fortalece muito para que a nossa missão seja feita com todo fervor, com toda alegria, com todo empenho, para que cheguemos ao objetivo, que é evangelizar sem distinção, como nós cantamos agora há pouco. Amém? Então vamos relembrar aí, meu irmão. Coloca aí, digita aí o que você também quer lembrar como um momento bom, um momento não tão bom, uma dificuldade que você teve que enfrentar, algo que você teve que passar junto. Nós podemos deixar de falar aqui, desse momento de pandemia, onde nós já estamos dando alguns passos, para a normalidade, mas a gente percebe que muita gente não está dando a atenção necessária. Então é preciso a gente acordar também para esse lance, para esse detalhe, que a gente precisa ter o cuidado necessário para manter essa situação, porque senão a gente pode voltar atrás e vai ficar muito mais difícil. Então que a gente possa ter como cristão, dar um pontapé inicial para que as outras pessoas que veem em nós muitas vezes um exemplo, possam agir também conforme aquilo que o Senhor espera de nós. A Ticiane lembrando aí, Ticiane? O arraiado com Padre VC, virtual, foi uma maravilha, O arraiado com Padre VC aconteceu domingo, Domingo a gente teve a nossa reunião
do IVC, da Iniciação à Vida Cristã, da Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres. E depois que terminou a reunião, a gente teve um pequeno arraiá, né? Foi muito bom, foi muito legal, uma participação muito boa. E a gente fez lá, né? Teve lá nossas comidas, né? Em casa, cada um com a sua, né? Partilhamos. Tivemos também aí música ao vivo, né? A gente fez lá umas 2 musiquinhas pra gente balançar em casa. E foi muito bom, é uma coisa muito boa. Lembrar o que mais? Tem mais alguém que quer lembrar mais alguma coisa aí? Pra gente já ir dando início ao nosso estudo. Tô aguardando vocês. Seu Jerônimo disse também acha. Também acha, seu Jerônimo? Pois é importante a gente relembrar, né, as coisas que acontecem para fazer um link, né, sobre o que a gente estuda no Círculo Bíblico, o que a gente vive na nossa celebração eucarística, né, muitas vezes o Evangelho, a homilia do nosso pároco, do nosso vigário, nos transmitem, né, informações muito importantes para que no nosso dia a dia a gente possa dar continuidade à nossa missão, né? Quando a gente sai da celebração eucarística, sai com a missão ali de colocar tudo aquilo em prática nas nossas vidas. Então, que o Senhor abençoe a cada um de nós, né? Relembrando esses momentos bons aí, a missa do domingo, o arraiá do IVC, a reunião do IVC, que é uma organização da nossa catequese na paróquia, né? Um encontro que tem todos os meses. Então, no 4º domingo, que aconteceu domingo passado, que a gente relembra com muita alegria. Eu queria relembrar, né, que a gente está aí há 9 dias rezando também pelos nossos sacerdotes, lá no Facebook Cleiton Rodrigues. Amanhã a gente encerra, né? Fica o convite para você, antes de assistir o Círculo Bíblico, participar do Círculo Bíblico amanhã com meu amigo Vicente, aqui no Instagram, Círculo Bíblico PNSP, também possa rezar conosco, né, o último dia do decenário pelos sacerdotes, que a gente está rezando há 10 dias, desde o dia 22 de junho, e amanhã a gente encerra, rezando pelo nosso Papa Francisco, né, e por nosso Bispo Dom José Antônio. Amanhã é o nosso momento de oração encerrando, tá certo? Lembrar que amanhã, né, teve a participação lá no arraiá, a Ana tá lembrando bem aí, ó, participação no arraiá do Padre Zé Filho, do Padre Washington e também do Bruno, né? A formação foi com o Bruno Bergman, né? Nosso Bruno, que é da Paróquia Nacional dos Prazeres, que faz uma formação maravilhosa, a gente cada vez se surpreende mais e aprende muito mais com ele, né? Ele que vem aí da catequese, vem aí da liturgia e fortalece a nossa caminhada. Muito show, muito bom. Obrigado, Ana, por lembrar também, né? Que a presença do nosso pároco, do nosso vigário e do Bruno, né? Faz parte da coordenação da equipe de liturgia. Ok? Muito obrigado, meus irmãos, por partilhar conosco esses momentos aí, esses lembretes, né? E nós queremos convidar você para que a gente possa acolher a palavra de Deus e dar início, né, à nossa leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 16. Então, vamos juntos fazer a nossa acolhida da palavra de Deus. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. É feliz quem escuta a palavra e aguarda em seu coração. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. Vamos agora fazer a nossa leitura. Pegue aí a sua Bíblia. Você já está com a Bíblia aberta lá na carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, né? Amém ou misericórdia? Vamos juntos? Amém, né? Estamos juntos aí já com a nossa leitura lá a ponto, né? Então vamos começar. Timóteo, primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 16. Cuidado diante das falsas doutrinas. O Espírito diz claramente que, nos últimos tempos, alguns renegarão a fé e darão atenção a espíritos sedutores e doutrinas demoníacas, por causa da hipocrisia dos mentirosos,
que têm a consciência como que marcada a ferro em brasa. Eles proíbem o casamento e exigem abstinência dos alimentos que Deus criou para serem tomados como ação de graças. Porque aqueles que têm fé e conhecem, por aqueles que têm fé e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e nada é desprezível, se tomado como ação de graças, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Ensinando essas coisas aos irmãos, você será bom servidor de Cristo Jesus, você que é alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite as fábulas de gente supersticiosa e caduca. Exercite-se na piedade, porque o exercício físico para pouco serve, mas a piedade é útil para tudo, pois traz consigo a promessa da vida presente e futura. Tudo isso é digno de fé e tem toda a aceitação. De fato, para isso nós trabalhamos e lutamos. Para isso nós trabalhamos e lutamos, por termos depositado a esperança no Deus vivente, que é Salvador de todos, sobretudo dos que têm fé. Recomende e ensine essas coisas. Que ninguém o despreze por ser jovem. Procure ser modelo dos que creem na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Até que eu chegue aí, dedique-se a ler, encorajar e ensinar. Não se descuide do dom da graça que está em você e que lhe foi dado por indicação profética, com a imposição das mãos do presbitério. Cuide bem dessas coisas e dedique-se a elas para que seu progresso seja visível a todos. Vigie sobre si mesmo e sobre a doutrina. Persevere nessas coisas, porque fazendo assim, você salvará a si mesmo e a seus ouvintes. Persevere nessas coisas, porque fazendo assim, você salvará a si mesmo e a seus ouvintes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E aí, meus irmãos, nós temos aqui diante de nós, mais um grande apoio, nas palavras de Paulo, direcionadas a Timóteo, mas que nos trazem hoje, atualmente, um alento, uma segurança, para que nós possamos também nós nos preocuparmos de como está a nossa situação diante de Deus e dos nossos irmãos. O que nós fazemos, o que nós pregamos, o que nós vivemos. Cuidado diante das falsas doutrinas. Cuidado diante das falsas doutrinas, É o que diz no começo do nosso texto. É importante a gente ter muito cuidado. Muita coisa tem aparecido, muita coisa tem surgido, que tem afastado, de nós, tem nos afastado da presença de Deus mais fortemente. Você tem aqui algo que de repente você percebeu e quando não percebeu, e quando você já estava se dando conta, estava deixando de lado o que era mais importante e acolhendo algo que foi alguém que lhe disse, sem fundamentação bíblica, sem fundamentação religiosa da nossa tradição, que a gente lembra, o que fala lá na nossa carta, na nossa encíclica, no nosso documento melhor, que é Dei Verbum, onde fala que a palavra de Deus, a manifestação de Deus vem pela palavra e pela tradição da igreja que vem
trazendo até nós. Então, se nada disso, né, está dentro desses dois conceitos, tenhamos o cuidado. Tem muita gente aí dizendo que sabe tudo, que conhece tudo. Nós não sabemos nada. A sabedoria vem de Deus. O que nós sabemos e que nós acreditamos é que Jesus veio até nós, Deus veio até nós, deixou para nós os discípulos que foram com o tempo levando a mensagem dele, e a palavra de Deus que chegou até nós pela Bíblia, que nós hoje temos acesso, para que a gente dê continuidade a essa missão. E aí, se não vem de Deus, nós temos que ter um grande cuidado. E como nós sabemos que vem de Deus? Está na palavra de Deus? É pregado para nós, pela nossa igreja, né? O nosso Papa, o que ele diz sobre isso? Se ele vem dando continuidade à missão que Jesus direcionou naquele início a Pedro. E Paulo, que passou a ser apóstolo de Jesus, o que ele diz a nós? Então nós temos que ter esse cuidado com todas essas coisas que foram faladas aqui. Falou-se aqui sobre superstições, né? A gente diz aqui lá inclusive diz aqui logo no versículo 3, que algumas coisas eram proibidas, né? Comer alguns alimentos, né? Se abster de alguns alimentos. Mas aí Paulo diz: pois tudo que Deus criou é bom, nada é desprezível, se tomado com ação de graças. Né? Quando a gente, né, pega aquilo que é de Deus, cuida daquilo que é de Deus e aceita aquilo que é de Deus como ação de graças. A gente é convidado a fazer isso. Ver as coisas de Deus, né, em tudo que Deus criou, que Ele próprio disse que é bom, como a gente confere, né? Confere lá em Gênesis, a gente vê quando a cada coisa que Ele cria, a cada coisa que Ele vai colocando no mundo, Ele diz que é bom. E tem um detalhe, quando Ele cria a gente, quando Ele cria o homem, Ele diz que é muito bom. Olha só, olha o valor que Deus dá a cada um de nós. Por isso nada pode ser desprezível, desprezado, como sendo obra de Deus. Aquilo que é obra de Deus não pode ser desprezado. Não é desprezível. Principalmente nós homens, nós que somos imagem e semelhança de Deus. Quando Ele nos criou, Ele diz que o que Ele criou é muito bom. Tudo que Ele criou, Ele diz que é bom. Quando chega no nome, chega em nós, Ele diz que é muito bom. É um detalhe importante para que a gente não pode esquecer. Nós somos importantíssimos. Nós temos uma grande importância diante de Deus. Estejamos na situação que nós estivermos, Ele nos ama. Temos a oportunidade de retornar, de voltar, né? E Paulo diz isso para a gente. E se a gente é um agente pastoral, ele vai dizendo muitas outras coisas importantes. Mas fala aqui também, ensinando outras coisas, no versículo 6. Ensinando essas coisas, irmãos, você será bom servidor. Está dizendo que se a gente ensinar que tudo que é de Deus, né, não pode ser desprezado, porque é santificado pela palavra e pela oração, a gente será um bom servidor. Você que é alimentado pelas palavras da fé e da boa doutrina. A boa doutrina. A boa doutrina, o que é a boa doutrina? A boa doutrina, até ontem nosso amigo Dionísio Luciano nos mostrou, né? Como eu falei lá da Dei Verbum, né? Nós temos lá a tradição que vem sendo passada e a palavra de Deus. Então, o que vem sendo passado? O catecismo da igreja, né, Dionísio Luciano? Você que nos apresentou ontem, né? O catecismo da igreja nos traz o que a igreja nos diz que nós temos que fazer. Então, nós temos que nos alimentar da palavra de Deus e da boa doutrina, da fé também na boa doutrina, que tem seguido. Rejeite as fábulas de gente supersticiosas. Exercite-se na piedade, seja piedoso, porque o exercício físico para pouco serve, mas a piedade é útil para tudo, pois traz consigo a promessa da vida presente e futura. Olha só, ele falava aqui porque o exercício físico não era tão bom, né? O exercício físico
a gente colocando hoje no nosso dia é muito importante. Mas nós não podemos deixar de lado os dons que nós recebemos do Espírito Santo e cuidar apenas do corpo. Porque nós precisamos alimentar o nosso espírito. Tem muita gente, né, que está cuidando muito do corpo e esquecendo do seu espírito, né, de alimentar a sua alma, né, para que possa ser muito forte. Às vezes você tem um corpo forte, mas o seu espírito abatido acaba derrubando aquele corpo. Porque a fragilidade aparece quando o nosso espírito está fraco. E o que pode fortalecer o nosso espírito? Aquilo que vem de Deus, aquilo que vem do alto, né? Aquilo que é próprio de Deus é que alimenta o nosso espírito. Os dons do Espírito Santo que a gente pode pedir todos os dias. O que mais, meus irmãos? O que é que vocês podem dizer aí que foi interessante, importante, que vocês viram aí no texto? Vai colocando, digitando aí. Eu achei muito interessante essa frase. Eu achei muito importante quando falou isso. Vê aí, coloca aí o seu versículo, né? Que versículo você acha interessante que a gente pode aqui partilhar juntos? Importante isso, né? Fala mais aqui ainda. Tudo que é digno de fé tem toda aceitação. De fato, para isso nós trabalhamos e lutamos, por termos depositado a esperança no Deus vivente, que é Salvador de todos, sobretudo dos que têm fé. Então, tudo que é digno de fé e tem toda aceitação. Tudo isso é digno de fé e tem toda aceitação. Ou seja, ter piedade, cuidar, né, do seu espírito, se exercitar na piedade, não se apegar a superstições, tudo isso é digno de fé e de boa aceitação. Então é aceitável, né, para aquele que é um dirigente, que era o caso aqui que a gente está lembrando aqui, né? Era o caso de quem? De Timóteo. Timóteo, Paulo estava escrevendo para ele porque ele era dirigente lá na igreja de onde? De Éfeso, né? Ele era dirigente. Por isso, Paulo estava passando ainda, continuando, né? Como ele já fez lá no capítulo 3, ele estava falando sobre essa situação que Timóteo ia enfrentar por causa das falsas doutrinas lá. Então ele precisava ter atitudes que realmente trouxessem fé, né, que aumentasse a fé das pessoas e também dessem segurança a ele. Que ninguém o despreze por ser jovem. Procure ser modelo dos que creem na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Olha só. Procurem ser modelo. Que ninguém despreze por você ser jovem. Paulo, lá nos capítulos anteriores, ele falava de uma coisa sobre: se é muito jovem, veja com ele se ele realmente, né, quer isso. Dê a ele uma missão para ver o que ele pode fazer, mas tenha cuidado porque ele não tem experiência. Mas aqui ele fala que ninguém despreze você por ser jovem, porque procure ser modelo para os que creem na palavra, naquilo que Jesus deixou para nós, na palavra a qual ele pregava, que era o próprio Jesus tinha direcionado através do que ele ouviu, e também na conduta, no amor, na fé e na pureza. Ele vai nos dando caminhos, né? Que a gente possa ser modelo para quem crê na palavra da gente, para quem crê na nossa conduta, né? Versículo 13, né? Versículo 13 está dizendo aí a nossa amiga Vilma, né? Vilma. Versículo 13, Vilma. Até que eu chegue aí, dedique-se a ler, encorajar e ensinar. Olha que maravilha, né, Vilma? Até que eu chegue aí, dedique-se a ler, encorajar e ensinar. Por que Paulo está dizendo assim? Ele estava lá na carta pastoral que ele escreveu, né? E ele mandou para Timóteo que Timóteo fosse fazendo essas coisas. Aí ele disse: olha, leia, né, a palavra de Deus, encoraje as pessoas e ensine. Lembre do que eu lhe passei, lembre do que eu falei. Então, leia, encoraje as pessoas e ensine as pessoas aquilo que Jesus nos pediu que ensinasse.
Muito bem, viu? Muito obrigado, viu? Muito obrigado por lembrar desse versículo maravilhoso, né? Versículo 3. E Jesus está dizendo isso para nós também, né? Através de Paulo. Até que ele volte, que nós, meus irmãos, mergulhemos nessa palavra de Deus, né? O Círculo Bíblico nos ajuda nisso. Mergulhemos nessa palavra, encorajemos as pessoas para que elas tenham força, para que elas perseverem, para que elas lutem, para que elas acreditem, para que elas, lembrem lá também no versículo 4, o quanto elas são importantes, né, para Deus. Independente da situação em que elas estão vivendo agora, Deus as ama. Então nós precisamos pregar isso, nós precisamos falar isso, nós precisamos encorajar as pessoas nisso. Versículo 12, né, que a gente já leu, a Lúcia está lembrando aí. Procure ser o modelo de quem crê, das pessoas que creem, né, Lúcia? Exatamente, que as pessoas que creem, ser modelo na conduta, no amor, na fé, na pureza. Porque a gente tem um probleminha, né? A Nivânia está lembrando, colocar em prática, porque a gente tem um probleminha. A gente está na igreja, a gente acha que a gente é o dono do pedaço. E muitas vezes a gente esquece de colocar as coisas em prática. A gente está lá dentro da igreja, fechado no nosso mundo. E aí quando as pessoas chegam até nós não sabemos lidar com as pessoas. Porque nós temos um Deus que está dentro de nós, né, que é aquela coisa individual nossa, mas que a gente não sabe partilhar para os outros. E é isso que precisamos falar para os jovens, sim. Precisamos falar para os jovens, pregar para os jovens, mas dar exemplo para os jovens, para que eles acreditem na nossa palavra, mas que eles também vejam em nós o exemplo, né? Que vejam em nós o testemunho. Paulo estava lembrando aqui também do testemunho, que Timóteo tinha que ser testemunho para aquelas pessoas, já que ele era a liderança, não é verdade? E aí ele vai dizendo muitas outras coisas interessantes, né? Não se descuide do dom da graça que está em você e que foi lhe dado por indicação profética, com a imposição das mãos do presbitério. Ou seja, quem foi, né, que direcionou Timóteo? Foi Paulo. Paulo direcionou Timóteo, ele está pedindo para que ele não se descuide do dom da graça. Graça que ele recebeu, graça que lhe foi dada, né? Paulo por indicação profética com a imposição das mãos do presbítero. Então, ele foi encaminhado, né, para essa missão e ele pede, não desista, não desanime, não se descuide do dom dessa graça. O dom da graça que você recebeu, né? Desse presente que você recebeu de levar a palavra de Deus, de manter-se como um dirigente irrepreensível. Falava-se isso lá nos vídeos anteriores. E aí, para finalizar, ele diz uma coisa muito importante. Vigie sobre si mesmo e sobre a doutrina. Vigie sobre si mesmo e sobre a doutrina. Olha só. Cuidado, né? Ter vigilância com as nossas ações, com as nossas atitudes, que como nós nos comportamos, né, diante das pessoas, diante da igreja, né, diante de tudo que nós fazemos, diante de nós mesmos, como nós nos sentimos e como nós fazemos os outros sentir. O que nós fazemos os outros sentir. Então, nos vigiar diante de Deus, de si mesmo e da doutrina, daquilo que é ensinado, da sã doutrina, daquilo que é ensinado. É isso que Deus espera de nós? É isso que nós precisamos fazer? É dessa forma que Deus espera que eu haja? É dessa forma que Deus espera que eu compartilhe com meus irmãos? É dessa forma que Deus espera que eu viva? Não sei como você está vivendo hoje, mas é dessa forma que Deus espera que você viva? Não sei. Se pergunte, faça essa pergunta e deixe Deus, escute Deus no silêncio do seu coração para que Ele possa lhe responder. E aí, finalizando, né? Persevere nessas coisas, porque fazendo assim, você salvará a si mesmo e a seus ouvintes. Olha só, gente. Quanto é forte, né? Quanto é forte. Porque muitas vezes nós rezamos, né? Somos muito ativos na igreja, rezamos, estamos sempre em oração, aquela oração intimista, aquela oração forte. Nós somos muito viventes, mas a gente muitas vezes consegue salvar a outros com a nossa palavra, com a nossa direção, mas não consegue salvar a si mesmo, porque nós não temos uma vivência, nós não temos um testemunho, nós não temos um compromisso, uma vigilância com essa palavra de Deus.
Amém? Mais alguma coisa aí? Opa! A Lúcia colocou aqui que é como um lema, né? Realmente, é um lema para se viver, né, Lúcia? É um lema de vida, a gente dizer assim, como esse versículo final, né? Vigie sobre si mesmo e sobre a doutrina e persevere nessas coisas, porque fazendo assim você salvará a si mesmo e ao outro. E aos outros, né, os seus ouvintes. Amém? Meus irmãos, tem aqui algumas perguntinhas para a gente vivenciar esse texto, né? Para a gente dar uma lembrada, já deu aqui uma refletida no geral, mas aqui nós temos no nosso livrinho, você que tem um livrinho, né? Você que tem a oportunidade de ter o livrinho. Se você não tem, pode procurar lá na lojinha da nossa paróquia, tá certo? Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, lá na lojinha. Você pode procurar que nós temos ainda o livro, para você acompanhar melhor. Você que ainda não participa de Círculo Bíblico, vá até a lojinha, adquira a sua, tá certo? O seu livrinho, o seu subsídio, tá certo? Das cartas paulinas. É só procurar lá, dizer eu quero o livrinho do Círculo Bíblico. Aí com certeza você vai adquirir lá, que nós ainda temos, tá certo? Para a gente fazer esse estudo juntos. Então lá na letra A diz assim: E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo era muito bom. Qual a reflexão que fazemos com esse versículo do Gênesis em relação a 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 4? O que é reflexão nós fazemos com este versículo do Gênesis em relação ao 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 4? Qual a reflexão que a gente faz? Você já refletiu sobre isso? Lá no Gênesis, primeiro, né, no capítulo 1 de Gênesis, logo no início da Bíblia a gente vai ter, né? A gente vai ter lá no versículo 31. Capítulo 1, versículo 31. Olha o que diz aqui no versículo 31. E Deus viu que tudo que havia feito era muito bom. Veio entardecer, veio amanhecer, foi o 6º dia. Então, e aqui no versículo 4, né, de Timóteo, fala que tudo que ele fez é bom. A gente até já comentou sobre isso, né? Tudo que ele fez é bom. Nada é desprezível porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Tudo que foi criado por Deus é bom e foi santificado, e é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Palavra de Deus essa, que é o próprio Jesus, que já existia, né? Diz o Evangelho de São João, que a palavra de Deus já existia, e aí ela veio ao mundo e habitou entre nós. E veio para participar, para trazer a nós a salvação e nos garantir, né, essa salvação. E aí tornar cada vez mais santas as coisas que são de Deus. O que você pode dizer aí pra gente? Você já refletiu? Reflita em casa. Se você não tem um livrinho, anote aí, né? Faça essa ligação entre Gênesis, capítulo 1, versículo 31, e também Timóteo, 1ª carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, no versículo 4. Aí você medita junto conosco, tá bom? Ainda temos alguma superstição que precisamos nos livrar? Olha a pergunta. Ainda temos alguma superstição que precisamos nos livrar? Eu tenho uma coisinha para contar para vocês, que é o segredo, né? Eu tinha uma superstição, uma coisa muito interessante. Ensinaram, não sei como, não sei quem, não sei como foi que aconteceu. Eu sei que me ensinaram, né, isso quando eu era criança, que colocava o chinelo ao contrário, né? Virava o chinelo ao contrário para não ter pesadelos à noite, quando fosse dormir. Olha só. Rapaz, é o seguinte, eu aquilo na cabeça e cresci, aquilo na cabeça, mas só que fui crescendo na vida da igreja, fui adentrando na palavra de Deus e conhecendo a palavra de Deus. E sabe uma coisa? Eu vou já fazer um teste aqui, eu já testar esse negócio. Eu tenho certeza que isso não é verdade. Eu estou me prendendo a isso. Passei a não me preocupar com se o chinelo estava ao contrário, né? Virado ao contrário ou não. E aí, não vi nada, não fez nenhuma diferença. Eu acredito e sinto que eu dormi foi melhor, né?
Porque aí eu passei a acreditar em algo que é verdadeiro, que é real. Não é uma superstição. Não é algo que vem do homem, que faz dizer, né, de um objeto, que faz me dizer o que eu tenho que fazer ou o que eu não posso fazer. Você que se prende ao horóscopo ainda, meu irmão, você que é um cristão, que se prende ao horóscopo ainda, a essas coisas que são muito do homem, que são do homem, né? Repense, reveja, tá certo? Não estou aqui para lhe julgar, não estou tomando essa iniciativa de lhe julgar porque não cabe a mim, não tenho esse direito. Você tem o direito de fazer as suas escolhas. Mas leia, né, a carta de São Paulo a Timóteo, reveja as suas condições, a sua situação, analise se vale a pena ter superstição. E se a superstição indo embora, se você não continua sendo quem é, e Jesus continua sendo quem Ele é. Eu acredito se você fizer esse teste, você vai ver a diferença. Tem alguma superstição? Ninguém colocou aí? Tem só eu mesmo? Todo mundo está tranquilo, ninguém tem nenhuma superstição, né? Digita aí pra gente ver que superstição você tem. A letra C, para quem tem um subsídio. Quase sempre achamos que os outros fazem muitas coisas erradas. Vamos fazer uma pequena reflexão do versículo 16, ó, o último versículo, certo? Então, quase sempre achamos que os outros fazem muitas coisas erradas. Pois é, nós sabemos muito, né, julgar as ações do outro, dos outros. Mas quando pergunta para nós, é difícil. A gente até já fez testes, né, em algumas reuniões, encontros na paróquia, em alguns momentos que a gente esteve junto, fizemos alguns testes. Alguém diz assim, vamos olhar, apontar e ver quais são os nossos defeitos. Eita, para apontar o defeito do outro é fácil demais, mas quando é para o nosso, a gente muitas vezes não sabe apontar. Dificilmente a gente sabe apontar. E quando a gente aponta é uma coisa que talvez nem fosse tão importante quanto outros que nós temos, outras coisas que nós não reconhecemos em nós, que nós não vemos em nós. Então apontar é fácil demais, né? Vamos fazer uma pequena reflexão do versículo 16. Diz assim, vigie sobre si mesmo e sobre a doutrina. Persevere nessas coisas, porque fazendo assim, você salvará a si mesmo e aos seus ouvintes. Vamos refletir sobre o versículo 16? Você na sua casa, reflita. Reflita o que você precisa fazer. Qual precisa ser a sua atitude, né? A partir de hoje, a partir desse estudo, já que você não tinha dado ainda tanta atenção, pode ter acontecido isso, a esse estudo, por exemplo, já ouviu falar, já leu, já teve essa oportunidade, já ouviu essa palavra, mas você não se aprofundou? Reflita esse versículo 16. Coloque em prática esse versículo 16. Vigiar sobre nós mesmos, né? Na carta de São Paulo aos Coríntios, ele também diz, aquele que está de pé, cuidado para não cair. Aquele que está de pé, cuidado para não cair. Nós, como pastoral, eu sou um ministro da palavra, ministro extraordinário da palavra, na comunidade Menino Jesus do Bom Jesus, faço parte da coordenação do Círculo Bíblico, né, junto com a Lúcia aqui também no Bom Jesus, mas e sou ministro de música também, né, também toco, canto na igreja, mas isso não quer dizer nada se eu não começar a trazer para mim, a viver comigo, né, aquilo que eu tenho aprendido, aquilo que eu tenho vivenciado nesse tempo todo e participo das coisas da igreja. Todos nós temos algo a melhorar. Todos nós a cada dia podemos melhorar. Então reflita mesmo, coloque no seu coração esse versículo 16, para que você possa salvar a si mesmo e a seus ouvintes. Diz isso, né? Muita força para nós. Salvar nós mesmos e aos nossos ouvintes. Quantas vezes a gente já foi a uma missa cantar, foi a uma missa, fez uma leitura, mas será que ali a gente deixou que a palavra viesse até nós, que aquela homilia, aquilo que foi preparado por toda a liturgia viesse até nós e mudasse a nossa vida? Ou quando a gente saiu dali, a gente saiu igual como entrou? Igual, podemos dizer que é até impossível, né? Porque a palavra de Deus ela não chega sem fazer algo na vida da gente. Ela não passa, né, sem mexer com alguma coisa.
Mas, se nós não abrimos o nosso coração, não permitimos que essas coisas adentrem na nossa casa, na nossa vida, no nosso dia a dia, nós vamos permanecer os mesmos. Participar de 1000 missas e não vai mudar nada. Vamos tocar 1000 vezes e não vai mudar nada. Nós não conseguimos entender o sentido do canto, nós não conseguimos entender o sentido da leitura, porque para nós nos fechamos e não permitimos a ação da palavra. Medite isso. Vigie sobre si mesmo, sobre a doutrina, né? A doutrina que nós recebemos. Vamos procurar conhecer mais o catecismo, vamos procurar conhecer mais a palavra de Deus, os documentos que a igreja nos direciona, fazem parte da doutrina. Eu aconselho você que não leu ainda, ou você que já esqueceu, lá em 2012 nós estudamos, né, o Dei Verbum, né, a Dei Verbum, que é a palavra de Deus. Sobre a Dei Verbum, estude, releia, se você já leu, para você ajudar a fortalecer também nessa carta. Eu aconselho, se você puder, adquira e leia. Um documento pequeno, né, que pode nos ajudar bastante. Reflita. Então não esqueça, versículo 16 da primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo de 1 a 16, o versículo 16, o último versículo. Reflita e comece a praticar na sua vida, para que você seja, né, consiga a salvação e possa levar a salvação aos outros. Aqueles que lhe ouvem, como disse também aqui, aqueles que lhe ouvem, aqueles que, através da conduta, através do amor, através da palavra, através da fé, do testemunho, que a gente possa fazer isso. Lá no versículo 13 diz, e até que Paulo chegue a Timóteo, até que Jesus volte para nós, vamos ler, encorajar as pessoas e o quê? E ensinar aquilo que é bom, aquilo que é de Deus, né? E sermos cristãos e cidadãos. Um detalhe muito importante, ser cristão e ser cidadão. Você não é duas pessoas, você é uma coisa só. Cristão, cidadão. Não é cristão e cidadão, você é cristão cidadão. Ou seja, cumpra com aquilo que Deus lhe pede, faça com aquilo que é regra, que tem lei, que você precisa cumprir. Para que você seja um cristão que seja irrepreensível, que possa ser respeitado também pelas suas ações, pelas suas obras, pelas suas práticas, como texto cristão cidadão. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu espero que nós tenhamos colaborado uns com os outros, né? Com certeza, juntando aí os estudos, né, de ontem, do nosso irmão Dionísio. Hoje a gente está meditando junto, estudando junto. Amanhã nós temos o Vicente, volto a lembrar. Depois de amanhã, na quinta-feira, nós temos o Lineu e a Ana. Tá certo? E também nós temos na sexta-feira a Egídia, né? O pessoal que está aí com a gente também, rezando, participando desse momento do Círculo Bíblico. Queria convidar você para que a gente rezasse, né, a oração que o próprio Jesus Cristo nos ensinou, meditando essas palavras e pedindo a Ele que esteja presente no meio de nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rezemos juntos para depois de fazer essa leitura da Sagrada Escritura. Nós temos aí o nosso subsídio, né? Na página 5, você que tiver subsídio, se não, você que tem lá o folder, nós vamos rezar juntos. Vamos dizer com força, com muita alegria, essa oração. Ó Jesus, Divino Mestre, vós tendes palavras de vida eterna. Eu creio, ó Senhor, e verdade, mas aumentai a minha fé. Eu vos amo, ó Senhor, e caminho, com todas as minhas forças, pois vós quereis que cumpramos fielmente os vossos mandamentos. Eu vos peço, ó Senhor e vida, vos adoro, vos louvo, vos suplico e vos agradeço pelo dom da Sagrada Escritura. Com Maria,
Lembrarei das vossas palavras, as conservarei na minha mente e as meditarei no meu coração. Ó Jesus Mestre, caminho, verdade e vida, tende piedade de nós. Ó Jesus Mestre, caminho, verdade e vida, tende piedade de nós. Ó Jesus Mestre, caminho, verdade e vida, tende piedade de nós. Menino Jesus, tende piedade de nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Meus irmãos, queria agradecer a sua participação, né? Nós estamos aqui para estudar juntos. Espero ter ajudado a você a se aprofundar mais. Então, não é o que a gente está falando, não é como nós estamos dizendo. Você precisa pegar a palavra de Deus, fazer o que São Paulo disse a Timóteo hoje. Vamos ler, né? Vamos ler e vamos ensinar também. Vamos ler, encorajar os outros a lerem e ensinar. É esse o convite, para que você possa fazer isso também, tá certo? Não deixe que o Circo Bíblico da sua comunidade fique parado, envie para os outros, compartilhe, diga qual é a leitura do dia, passe também, né, o Evangelho do dia, para que a pessoa vá acompanhando, vá vivenciando e a igreja continue firme, que nós somos a igreja e nós queremos com certeza estar juntos quando tudo isso acabar, quando tudo isso voltar ao normal, né, que precisa ser um pouco diferente, nós queremos estar juntos. E estar juntos é primeiro estar aqui no Circo Bíblico, PNSP, no Instagram. Segunda, o Dionísio Luciano. Na terça estou com vocês. Na quarta, o Vicente. Na quinta, o Lineu e a Ana. Na sexta, a Egídia. E se não conseguir, fala lá pro teu amigo, lá compartilhe com eles. Olha, se você não conseguiu participar ao vivo, vá lá no YouTube, Circo Bíblico PNSP, que você vai também ver lá todos os dias gravados, né? Isso quando não acontece um probleminha, né, gente? Que semana passada eu tive... De repente eu comecei no meu próprio Instagram e aí ficou todo mundo meio voando e não teve muita participação do pessoal. E a gente está gravando, né? Agradecer a presença do Vicente, da Ana, da Egídia, né? O nosso amigo Dionísio Luciano, também participando, o pessoal que está participando conosco desse momento. E lembrar que nós temos alguns outros canais importantes para que a nossa igreja continue firme. Iniciação à Vida Cristã é um canal de catequese da Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, que a Ticiane e a sua filha Yasmin fazem aos sábados, 9h30 da manhã, e às quartas-feiras, às 19 horas. Lembrando que amanhã, quarta-feira, às 19 horas, né, também vai ter a participação, tem o Vicente no Circo Bíblico, e nós teremos a participação do Padre Zé Filho, lá no momento com a Ticiane. Às 20 horas, nós temos o casal Ronaldo e Daniele, que faz a sala de oração lá no Instagram, Santuário Santa Edviges, né? É um canal também para que a gente possa se fortalecer em oração. E as nossas missas aqui na paróquia, para você que vai estar participando ao vivo, vai ver esse vídeo, vai compartilhar esse vídeo, né? Nós temos as missas aqui na paróquia, nas quintas-feiras às 17h30 e aos domingos às 19 horas no Facebook Maria Maria. Você é convidado a estar conosco para que a sua igreja permaneça firme, para que nós permanecermos firmes, lendo, meditando, vivendo a palavra, né, acolhendo aquilo que Timóteo falou, que São Paulo falou para Timóteo nesse dia de hoje. Amém? Agradecer aí a coordenação do Circo Bíblico por todo o trabalho, por todo o incentivo, né, ao Júnior, né, que vem fazendo a parte técnica aí de todo o processo, o Instagram, YouTube, né, e agradecer a todos por participar conosco. Nós queremos também lembrar, né, a você que amanhã, eu queria lembrar a você que amanhã estarei encerrando a 10ª noite do Decenário pela santificação dos sacerdotes. Foram 10 dias de oração, serão 10 dias de oração. Começou no dia 22 de junho e amanhã, 1º de julho, estarei terminando às 18 horas, tá certo? Convido você a participar no Facebook Cleiton Rodrigues. Estamos rezando pelos nossos sacerdotes, pela santificação dos nossos sacerdotes. E amanhã nós vamos rezar pelo nosso Papa, encerrando o Papa que representa todos os nossos sacerdotes. Vamos rezar por ele, pelos nosso arcebispo Dom José Antônio e os seus auxiliares, o nosso padre que dirige a nossa região episcopal e o nosso pároco, Padre José Filho, nosso vigário, Padre Washington, fechando aí esse momento de oração no Facebook Cleiton Rodrigues. Conto com você
Rezemos pelos nossos padres para que nós tenhamos cada vez mais sacerdotes santos. Tenhamos uma boa noite, que o Senhor que nos reuniu para celebrar, para estudar, para compartilhar, para viver juntos esse momento, nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos, irmãos, no Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.